Olá, pessoal. Eu me chamo professora Ágata. Estamos aqui hoje para a gente iniciarmos os estudos da matemática, quarto ano, anos finais. Então, a nossa unidade temática será os números e o nosso objeto de conhecimento é o sistema de numeração decimal, leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais até 5 ordens. Então, nossa habilidade aqui, de escrita. Então, eu faço um convite a vocês, tá? Juntem todos os colegas, todos os amigos que estão aí na casa de vocês ou os responsáveis. Peguem o caderninho e deixem de preguiça que agora é hora de estudar. Iremos fazer uma viagem fantástica pelo mundo da matemática. Simbora? Então, sistema de numeração decimal. Onde originou e como surgiu, tá? O sistema de numeração decimal é o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus no século V e divulgado no Ocidente pelos árabes no século VIII. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-árabe, ok? Então, observando aqui nessa imagem, observem aqui, ó, eles são compostos, mesmo através da diferença do período, o qual eram utilizados, né? Aqui pelos hindus, 300 anos antes de Cristo, analisem as formas que eles tinham, tá? Aqui, ele faltava um elemento, tá? Observando aqui pelos hindus, em 500 depois de Cristo, ó, já está mais próximo da nossa realidade. E assim foi indo até chegar na nossa situação atual, hoje, na nossa utilização do sistema atual, né? Que são compostos por 10 elementos, ok? O sistema de numeração decimal, como eu disse na imagem anterior, ele é composto de 10 algarismos, ou seja, 10 símbolos. Então, dessa forma, a gente o caracteriza como sistema de numeração decimal base 10, por ser composto por 10 símbolos, ou seja, 10 algarismos diferentes. Que são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dessa forma, esses números, eles podem ter outra forma também de ser classificados. A partir do sistema posicional, ou seja, esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a partir da posição que o algarismo esteja, ele pode modificar o valor desse número. Vamos ver? Analisem só. Aqui eu tenho o algarismo 5 repetido 4 vezes, tá? Então, vocês podem observar que cada um aí vai estar dentro de uma classe, tá? Então, eu tenho 5, o primeiro, sempre da direita para a esquerda, ok? Eu tenho 5 unidades, tá? 5 dezenas, 5 centenas e 5 milhares. Então, analisando aí que o mesmo número, ele em posição diferente, ele vai ter um valor diferente, ok? Então, outra informação também, ainda se tratando dos números decimais, é a utilização do zero, tá? Analisa só esse número aqui, 5.055, ok? Ah, mas e o zero? Nesta posição em que o zero está, ele é um algarismo que não significa nenhuma quantidade, tá bom? Ok? Então, vamos observar agora como esses algarismos estão classificados e ordenados, tá bom? Então, em casa aí, se vocês também quiserem, vocês podem parar o vídeo e
escrever isso aqui, tá bom? Essas tabelas e essas informações que aqui está. Ok, pessoal? Vamos lá. Como eu disse, eles estão organizados de que forma? De classe e ordem. Então, nas classes, observe aí, a gente vai sempre do lado direito para o lado esquerdo, ok? Então, na primeira classe, eu vou ter unidades. Na segunda classe, milhares. Na terceira classe, milhões. Essas três classes, elas estão distribuídas dentro de três ordens, tá? Que vão ser unidade, dezena e centena. Primeira classe. Segunda classe, unidade, dezena e centena, ok? Terceira, unidade, dezena e centena, ok? Então, analisando esses algarismos que estão dispostos aqui, tá? Vamos observar que temos algarismos diferenciados, né? 8, 2, 3, se quiser pode contar comigo aí de casa, tá? 6, 0, 4, 2, 4 novamente, 3, ok? Então, formamos aí que número? 342.406.328. Então, a partir desses algarismos formados, nós temos esse número, ó. Coloquei aqui, ó, até para vocês escreverem aí em casa, tá? 342.406.328. E se a gente for questionar, perguntar, por que tem essa setinha aqui e esse valor? Vamos analisar? Aqui eu tenho o algarismo 6. Ele está em que classe, minha gente? Ele está na classe de milhares. Ele é uma unidade, uma dezena ou uma centena? Observa bem aí de casa aonde está a setinha. A setinha está indicando que ele está na classe dos milhares, porém na ordem de unidade. E o que isso significa? Como eu tenho 6 e do 6 já fui para 6.000. É a mesma coisa que você multiplicar 6 vezes 1.000. Você terá 6.000, ok? Agora, vamos olhar aqui esse exemplo, lembrando sempre que vamos decompondo os números da classe de unidades para as próximas, sempre da direita para a esquerda, ok, pessoal? Quiserem também podem anotar aí em casa esse número aqui, ó. 84.506. Vamos tentar, com a tabelinha aqui, saber como se deu esse número. Aqui a gente não multiplicou o 6 vezes 1.000 e localizou ele em que classe ele estava, em que ordem também ele estava. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Lembrando que começamos da direita para a esquerda, ok? Então, ali eu tenho o número 6. Se tivéssemos colocado o 6 aqui, ele estaria em que classe? Unidade, não é isso? Ok. E que ordem? 1. Certo? Então, eu tenho 6 vezes 1. Ok? Dando prosseguimento. O 0. 0 vezes 10. Por quê? Porque ele estaria nas unidades de dezena. O 5 estaria na unidade de centena, ou seja, seria multiplicado por 100. Lembrando que, para fazer essa operaçãozinha aqui, estamos utilizando apenas duas operações: multiplicação e adição, tá bom? Então, dando continuidade, temos aqui, ó, o 4. Em que posição ele está, minha gente? O 4, em que posição ele está? Está na unidade de
milhar, classificado na classe de milhar. Então, unidade 1000, ok? E agora, o 8 está em que classe? De milhar. Só que em que ordem? 10. Então, se vocês aí em casa fizerem os cálculos, multiplicando esse valor, esse valor, esse valor, esse valor e esse valor, e após isso aí fizerem a soma, ou seja, a adição, encontrarão o número 84.506, ok? É importante a gente observar que a gente já viu lá a ordem e as classes, tá bom? Então, para representar números decimais, é necessário entender que nós temos as ordens unidade, dezena e centena, ok? Observando isso aí, é muito comum a gente ouvir o pessoal falar o quê? A partir de tal número, corre uma vírgula, ou então pula uma vírgula. Gente, é interessante que a gente pense direitinho, se for o caso, até escrevam aí no caderno de vocês. A vírgula, ela não se desloca, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem é que vai dizer isso aí? Aqui, ó. A unidade vai ser sempre para a direita, ok? Então, a gente vamos calcular aqui, vamos dizer que aqui nós temos uma vírgula. Então, o que é que vem após a vírgula, tá? À esquerda da vírgula são as ordens décimo, centésimo, milésimo. A gente encontra muito esses tipos de ordem quando a gente vê corridas, disputas de velocidades, quem chegou primeiro, dessa forma, não é isso? Então, exemplo, temos aqui o número 35,147. Da mesma forma que fizemos no outro slide, observem aqui, ó, 35 antes da vírgula, não é isso? 3 e 5. Então, o 3, ele está onde, minha gente? Localizado após a vírgula. Ele está duas casas, não é isso? Então, eu vou ter 5 vezes 10. Lembrando novamente que estamos utilizando as duas operações, adição e multiplicação, ok? Então, aqui, ó, 5 vezes 10, porque está a duas casas, tá? Da vírgula. Então, o 5, ele já está mais próximo. Ele está somente uma casa da vírgula, ok? À frente da vírgula. Agora, vamos para os números que estão após a vírgula. Ou seja, à esquerda da vírgula, ok? Então, nós temos aí 1 vezes 0,1 décimo, ok? O 4 vezes 0,01 centésimo. E o 7 vezes 0,001 milésimos. Então, da mesma forma que a gente fez no outro exemplo, a gente pode fazer aqui. Multiplicar estes números, tá? E depois somar esses números. Lembrando que a vírgula, ela vai continuar no local que está, ok? Então, números à frente para a direita, números após para a esquerda, ok? Então, são essas ordens. Antes da vírgula, unidade, dezena e centena. Pós a vírgula, décimo, centésimo, milésimo. E vamos deixar dessa historinha de que vai correr uma casa ou vai correr o número, que não vai correr nada. Ok, minha gente? E agora, a gente vai rever ou revisar o que a gente viu aqui, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, esse exercício aqui que eu trouxe para vocês, tá? Eu peço até que vocês dêem uma paradinha no vídeo, copia naquele caderninho de matemática para não esquecer, tá bom?
Então, considere, né, primeira questão, considere o número 643 e 18. Composto por que algarismos, minha gente? Esse número aqui. 8, 1, 0, 3, 4, 6. 643 e 18. Aí vem aqui na letra A, qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? E agora, interrogação, ó, problema para a gente resolver. Na letra B, qual o algarismo ocupa a ordem de dezena? Na letra C, mais problema ainda, né? Que a gente vai ver aí quantas unidades vale o algarismo 3. Lembrando que a gente, quando vai distribuir os números, tá? Sempre da direita para a esquerda. Aqui eu tenho, ó, 8, 1, 0, 3, 4, 6. O que é que ele me pergunta aqui na letra A? Qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Onde é que está o algarismo 4 aqui? Ele está na classe, que é o que ele pede, classe de milhares, tá? Aí eu pergunto a vocês, para dificultar mais a vida de vocês, em que ordem ele está? De dezena. Ok? Então, eu tenho 4 dezenas de milhares, tá? Para a letra A. Na letra B, qual o algarismo ocupa a ordem de dezena? Agora, com os números dispostos aqui, ficou mais fácil, não foi? Então, vamos ver aí. Qual algarismo ocupa a ordem de dezena? E aí, ordem de dezena. Ele não falou em classe. Não citou classe. Apenas pediu ordem de dezena. Aqui, ó. 1. Qual o algarismo que ocupa a ordem de dezena? Número 1. Ok? Então, quantas unidades vale o algarismo? 3, ok? Quantas unidades vale o algarismo 3? O algarismo 3, ele está localizado aonde, minha gente? Ele está em que classe? Ele está em que ordem? Então, ele está na terceira ordem de que classe? De milhares. Então, ele tem 3 unidades de milhares. Vamos ver agora se a gente está certo? Ó. Classe dos milhares, o 1, e aí, ó, 3.000 unidades, ok? Feito? Vamos lá? Segunda questão, pessoal, e aí, vamos lá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estimava que o Brasil tinha, no ano de 2017, no ano de 2017, 207 milhões e 700 mil habitantes. E agora, o que é que eu preciso que vocês façam? Escrevam esse valor por extenso, ok? Distribuindo naquele quadrinho, tá? Das classes e ordens, vai ser mais fácil para vocês fazerem isso aí. Dá um tempinho para vocês responderem e a gente confere junto, tá bom? Vamos lá, pessoal. Conferir aí. Ó, 207 milhões 700 mil habitantes. 207 milhões e 700 mil habitantes, ok? Terceira questão. E agora? Terceira questão, né? Dado o número 130.007 milhões 459.072. Poxa, número grande, né? Mas agora vocês já sabem, né? Como distribuir naquela tabelinha e vai facilitando para que a gente saiba a ordem e a classe, ok? Então, o que é que ele quer da gente aqui? Quantas unidades representa o algarismo 7 que está à esquerda do 4? E aí, minha gente? Quantas unidades?
E agora, pessoal, aqui na tabelinha, vamos observar, quando eles estão aqui dispostos já, todos nas suas classes, nas suas ordens, organizadinho, bonitinho para vocês aqui. Então, eu tenho aí, ó, 137.459.072. Ele pergunta quantas unidades representa o algarismo 7 que está à esquerda do 4. Quem é o 7 que está na posição de esquerda ao 4, minha gente? Ele está em que classe? É esse 7? Aqui tem algum 4? Aqui tem algum 4? Não, né? Então, quem é o 4? Aqui. Esse, ó. Então, o 7, ele vai estar aonde? Na unidade de milhões, ok? Então, classe, que ele pergunta, quantas unidades representa o algarismo 7, que está à esquerda do 4? 7 milhões, ok? Agora, quantas unidades representa o algarismo 7, que está à esquerda do 2? E aí, minha gente, quantas unidades representa o algarismo 7, que está à esquerda do 2? E aí? 7 dezenas de unidades. Ou seja, 70. Tá? Ok, minha gente? Aí a nossa resolução. Eu gostaria de deixar para vocês aqui, minha gente, as referências, né? Para que vocês possam estudar mais em casa. Os convido para a próxima aula. Essas aulas vão estar disponíveis, tanto na rádio quanto na TV e no YouTube. Vocês podem estar sempre revendo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.